Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar a função cetona. E o que vai caracterizar uma função cetona? Bem tranquilo, são compostos, certo? Que vão apresentar para a gente um grupo carbonila, então vamos grifar aqui, esse grupamento aqui é bem famoso, né? Esse radical, a gente estudou radicais alquilas, radicais arilas, e aí a gente aparece agora com esse radical carbonila, vamos fechar depois, discuto um pouco mais, entre dois carbonos, ou seja, essa minha carbonila, ela tem que estar no meio da cadeia, falando de maneira mais simples, ela tem que estar dentro, ela não pode estar na extremidade nunca. Se ela estiver na extremidade, ela vai deixar de ser uma cetona e vai ser uma outra função orgânica que vocês já conhecem, que a gente chama de aldeídos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, como eu identifico a carbonila? A minha carbonila, você tem a presença do C-O com valências livres, já que o carbono faz 4 ligações. E é justamente a complementação dessas valências livres que vão definindo a minha função. O aldeído, por exemplo, né, uma dessas, basta uma, né, ou as duas, ou apenas uma, ser hidrogênio, você vai ter um aldeído, ou seja, vai estar na extremidade. Já uma cetona, que é o que a gente está estudando, eu preciso de quê? De no mínimo 2 carbonos. O que eu percebo, então, que esse carbono aqui ele tem que ser secundário. Ele tem que estar ligado a 2 carbonos. Tranquilo? Ou, para quem não é muito, gosta muito da química, né? Não é muito afim, está no meio. Né? Dentro dessa estrutura. Não pode estar na extremidade. Lembrando, né, que essa minha representação é a representação da função cetona. Então, a esta representação eu vou chamar de grupamento funcional. Qual é a minha função, galera? A função cetona, certo? Qual é o meu grupo funcional? Meu funcional é justamente esse aqui. Então, perceba a diferença. A função cetona. O grupamento funcional é aquele grupo que vai caracterizar, tá certo, a minha função. Certo? Bom, eu coloquei esse exemplo aqui, porque quando o aluno diz assim, o oxigênio no meio, toma cuidado. Neste caso aqui, ó, você não tem uma cetona, por favor. Aqui você teria uma outra função chamada éter. Então, não basta ter oxigênio no meio, não é isso. É ter a carbonila no meio. São coisas diferentes que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que anotar, fazer exercício. Então, ó, a carbonila no meio, a função é cetona. Ter o oxigênio no meio não vai caracterizar uma cetona. Se eu quisesse fazer uma cetona aqui, eu colocaria como? Vamos representar o etil de maneira simplificada. C2H5, C-O, traço, e meu radical fenil. Agora sim eu tenho uma cetona. Então eu coloquei aqui de propósito, que tem muito aluno que fica decorando. Ah, então a aldeído é na extremidade e a cetona é no meio. É, mas a cetona não é o oxigênio, por favor, no meio. O que eu tenho que estar no meio é a minha carbonila. De novo, enfatizando, a carbonila. Ok? Ficou claro isso aí? Aqui é uma função éter. Né? Outra videoaula, já deve ter visto, ou vão ver, né? A função éter, aqui eu tenho uma função cetona. Vamos à fórmula geral. A fórmula geral, ela é, mais uma vez, base. A base da minha fórmula geral é para cadeias saturadas e cadeia aberta. E como eu sempre falo em toda videoaula, se minha cadeia é saturada, o carbono já está no limite dos seus ligantes, não é de ligação. Porque ligação todo carbono faz 4. Mas se ela é saturada, o número de ligantes é o máximo. Então eu não tenho como acrescentar nada. E aí fica fácil o pulo do gato. Se eu sei que essa cadeia é saturada, se eu colocar uma ligação, eu tenho que tirar alguma coisa. Como uma ligação ela é feita entre 2 átomos, eu tiro um daqui e um daqui. Por isso que a gente lembra, toda a videoaula eu estou enchendo o saco de vocês, que cada ligação pi que eu acrescento,
eu retiro 2 hidrogênios. Então, se você sabe a fórmula base de uma cetona, automaticamente você sabe quando eu colocar a dupla, né, uma pi, 2 pis, 3 pis, é só ir tirando, né, cada vez que você coloca uma pi, 2 hidrogênios, certo? Uma coisa interessante que a gente visualiza aqui é que a fórmula geral de uma cetona é igual à fórmula geral de um aldeído, né? Lembra que a gente falou que a localização dessa carbonila que vai definir se é um aldeído ou uma cetona? Então a fórmula geral é a mesma. Isso aí já vai ser, ó, aquele pulo do gato, como a gente diz, na onde? Naquela história de isomeria. Eu já sei que se o aldeído e a cetona, eles têm a mesma, podem ter, lógico, a mesma fórmula molecular, eles serão, né, ou poderão ser isômeros. Isomeria, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. E a galera aí que gosta de biologia, lembre que tem uma parte da bioquímica, né, muito importante, que cai muito em vestibular, que são justamente os carboidratos. E dentro dos carboidratos você tem os monossacarídeos. E os principais monossacarídeos é glicose e frutose. E é justamente a diferença na função que você vai saber se é uma glicose ou uma frutose. Porque você deve lembrar que tanto glicose como frutose tem a mesma fórmula, C6H12O6. Ora, mas como é que eu vou saber qual é uma e qual é a outra? A glicose vai ter a função base aldeído, base, né? E já a frutose vai ter como função base de diferenciamento a função cetona. Certo? Então, elas são muito importantes, tem muita coisa de interessante nessas duas funções. Tranquilo? Vamos para nomenclatura. Como dar a nomenclatura? Ora, quando eu falo nomenclatura, eu sempre vou trabalhar duas. A nomenclatura oficial e a usual, caso a usual seja importante. Nesse caso, também é importante. Vocês vão ver por quê. Como se dá a nomenclatura e o PAC? Daquela mesma forma conhecida. Prefixo, indicando carbonos, infixo, indicando tipo de ligação, sufixo, indicando a função. Função é fácil. Ona, que é uma cetona. Então vamos para o nome? Vamos lá. Começa a numerar por onde? Outra pergunta que sempre fazem para nós professores. Começa a numerar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional, ele é prioritário em qualquer nomenclatura. Depois dele, caso seja necessário, ele está ali no meio. Professor, eu contei, deu 3 de um lado, 3 do outro. E agora? Aí eu vou para a segunda prioridade, ligação. Certo? E por último é que eu vou olhar a ramificação. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, grupamento funcional muito mais próximo da esquerda, não tem nem muito o que falar, né? Então cheguei, matei aqui a única, né, uma cadeia sem ramificação, vou começar a numerar da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eu já estou vendo? Eu estou vendo a nomenclatura, você vai descrever o que você está vendo, né? Faz de conta que a pessoa está no outro lado da casa e você vai dizer, olha, a minha fórmula tem 5 carbonos, então ela é pente, ela tem 5 carbonos, ela é pente. A minha cadeia, ela é saturada, já lembramos que saturada é AN. Opa, mas no carbono 2, eu tenho uma função, né? Tem algo diferente, uma função. Que função? Cetona. Então no carbono 2, eu tenho ona. Matou. Vamos para debaixo. Cadeia principal, vai eu, 1, 2, 3, 4. Né? Aqui vamos colocar o hidrogênio, falta um hidrogêniozinho, minhas 4 ligações, certo? E aí o que é que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, eu posso descer ou continuar reto. Por quê? Porque a quantidade de carbonos é a mesma. Eu vou escolher só para uma questão de visualização, esta cadeia aqui como principal, escolhi ela como a principal e vou numerar. Coloquei de propósito, aí ó, para aquela galera que tem dificuldade. Se você começa daqui, 1, 2 para o grupamento. Se eu começo de cá, 1, 2 para a ramificação. Estou nem aí para a ramificação. O que me interessa é ver o grupamento. A ramificação, né, que é uma ramificação metil, porque só tem um único carbono.
Vamos lá? Numerar? Comecei daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a galera tá do outro lado lá. E aí? E aí, Xandão? O que é que você está vendo aí nessa estrutura? Eu estou vendo que no carbono 4 eu tenho um radical metil, né? Eu estou vendo que minha cadeia principal tem 5 carbonos, ela é saturada e no carbono 2 tem uma função. Que função? Cetona. Viu? Bem tranquilinho? Então você vai descrever o que é que eu estou vendo, começando pela ramificação, número de carbonos, ligação e a função. Tá? Cuidado com as pegadinhas de questões. A minha pentanona 1. Pentanona 1, se você tiver uma carbonila aqui, não é mais cetona. Virou que função? Aldeído. Então cuidado com essas coisas no vestibular ou numa questão qualquer, né, da sua prova aí. Beleza? Vamos para a nomenclatura usual. Como a gente vai dar essa nomenclatura usual? A gente vai pegar, separar a minha cadeia, né, em duas partes. Eu pego a minha carbonila, separei a minha carbonila, certo? E nesta carbonila aí você passa a ter 2 radicais. Então você vai ter um radical metil e um radical etil. Então, como é que a gente vai dizer? A gente vai dar o nome dos radicais seguido da palavra cetona. Então, você vai ter o metil, olha que eu estou usando aqui de novo, complexidade, metil, etil, cetona. Cetona. Certo? Essa nomenclatura é muito boa, às vezes, quando você tem uma cadeia aromática, né? Porque os aromáticos têm nomenclaturas especiais na cetona. De qualquer maneira, aqui fica muito mais fácil dar uma nomenclatura pela usual. Você tem o etil, o fenil e a cetona. Né? Fica muito mais tranquilo. Então, a nomenclatura usual, às vezes, é muito mais importante do que a nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Certo? Mas vamos lá, para a gente encerrar mais uma função, vamos fechar a parte de propriedades dessa função. Né? Propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Grande vantagem das propriedades para os compostos orgânicos é que elas seguem basicamente uma característica. Né? O aumento da cadeia, mais carbonos, sempre vai tornar uma estrutura que, caso seja polar, em uma estrutura mais apolar. Vamos ver. Vamos discutir um pouco sobre isso. Certo? Vamos embora. Acabando aqui. Já foi. Como representar o grupo funcional de uma cetona? Você tem aqui sua carbonila, né? Sua carbonila. O carbono vai fazer mais 2 ligações com 2 carbonos. Então, o carbono com 3 ligantes, 3 nuvens ao seu redor, ele vai ser trigonal. Essa seria a geometria. O oxigênio mais eletronegativo, o que é que eu passo a ter? Eu passo a ter um vetor resultante aqui, ó, onde aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo. Já matei. Se existe um vetor resultante aí, de cara, eu já sei que essa estrutura vai ter um caráter polar. Se enquadrando pela presença única do oxigênio numa ligação intermolecular do tipo de polos permanentes. Ó, quanta coisa a gente já está visualizando só pela estrutura de polos permanentes. Se ele é polar, eu posso dizer então que ele é solúvel em água. Né? Mas vamos discutir um pouco mais sobre solubilidade, que solubilidade é um dos pontos mais complexos que a gente tem na química orgânica. Então, de cara, né, vamos embora, eu já sei que ele é polar, e já sei que entre as cetonas eu tenho ligações do tipo de polo permanente. Vamos colocar aqui então solubilidade. Quando a gente fala em solubilidade, a gente tem que discutir o solvente. Então vamos discutir o solvente de 2 maneiras. Um solvente, né? Um solvente água, eu estou dando um exemplo, né? Água como polar, e um solvente benzeno,
um benzeno com um solvente apolar. Qual é a relação que eu tenho? Vamos lá. Você tem uma estrutura onde você tem um polo, só que aqui eu não estou limitando quantos carbonos eu tenho. E o aumento de carbono, presta atenção, você tem carbono, se você só tiver hidrogênio, ó, X, 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 essa força resultante aqui, ó, é nula. Então, quanto mais carbonos você colocar, você está aumentando o caráter apolar dessa estrutura. Então, eu posso dizer que para solubilidade em água, eu preciso de cadeias pequenas, menores cadeias. Já se eu quero solubilidade em benzeno, eu preciso de maiores cadeias. Aí vem aquela pergunta, até quanto, professor? Não existe isso. Aí é comparação. Quem é mais solúvel em água? Uma acetona com 3 ou uma acetona com 8? Em água com 3. Já em benzeno, com 8. Compare, deixa de decoreba. Ok? Vamos lá? Polar, entre elas de polos permanentes. Solubilidade com água, menores cadeias. Com apolares, como o benzeno, maiores cadeias. Aí o aluno se pergunta, professor, e a ligação entre a água, né? Entre a água e a minha acetona? A ligação entre água, anota aí, e acetona é do tipo ligação de hidrogênio, não é de polo permanente. Porque você vai ter o oxigênio da acetona negativo com o hidrogênio da água eletropositivo. Não esqueça disso. E para a gente encerrar mais uma função, vamos trabalhar a parte de ponto de fusão e ebulição. Também é uma característica de praticamente todos os compostos orgânicos. O aumento da minha cadeia, você vai aumentando o número de interações eletrostáticas entre elas. Se você tem uma cadeia muito longa, você tem muitas interações entre as duas cadeias. Então eu posso dizer que quanto maior a minha cadeia, com certeza maior será meu ponto de fusão e o ponto, logicamente, de ebulição. Tranquilo? Nunca esqueçam que a menor cetona possível tem que ter 3 carbonos, que eu preciso estar no meio, né, no carbono secundário, está dentro, né, da minha cadeia, que é justamente a mais conhecida de todas, né, que é a acetona, que é a propanona, é usado como removedor de esmalte. Certinho? Pronto. Essa foi mais uma função, né, dentre tantas que a gente está vendo nessas videoaulas sobre funções orgânicas. Beleza? Um abração, pessoal, e até a próxima, né, com mais uma função.